em boa parte da doutrina universal que as questões relacionadas a assédio moral e assédio sexual, mas especialmente assédio moral, geralmente definem hipóteses de discriminação. O que me permite ler na via reversa que os casos de discriminação tendencialmente configuram hipóteses de assédio e refletem negativamente no meio ambiente de trabalho. Sim ou não? Um meio ambiente de trabalho em que há mulheres que se sentem ameaçadas porque há ali um supervisor que as assedia sexualmente, é um meio ambiente de trabalho poluído. Há um desequilíbrio do ponto de vista psicológico. Estas mulheres vivem em estado de tensão. E eu me lembro muito claramente desta realidade em uma ação reclamatória que eu julguei, que era exatamente a hipótese de um supervisor de área, que era assediador, assediava especialmente uma senhora, essa senhora reclamou, mas a instrução demonstrava como o momento da inspeção era um momento de tensão, porque elas trabalhavam em baias e ele ia a todas as baias. E naquelas baias era ele e a mulher. E nas baias, em geral, ele se demorava 5 minutos, naquela baia em particular ele ficava meia hora. Isto falando em assédio sexual, eu não preciso falar aos senhores o que significa o assédio organizacional, mesmo que não haja uma intenção de prejudicar, mas, enfim, aquela ideia de gestão por estresse ou gestão por injúria, não é? São situações que, de fato, interferem negativamente com o chamado clima organizacional, portanto, interferem com a saúde do trabalhador. Determinam, muitas vezes, transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho, que é o que nós víamos lá. Portanto, todas estas hipóteses que dizem respeito ao princípio da não discriminação e que não permitem, evidentemente, que se negocie coletivamente questões associadas a esta realidade, são proteções que também se ligam à saúde e segurança do trabalhador. E algumas muito óbvias, né? Embora contraditórias no contexto da lei, como vão ver. Vejam, textualmente no inciso 17. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Estas não são negociáveis, ponto. Sejam as previstas em lei, sejam as que derivam lá do artigo 200 da CLT, cuja fonte formal será uma portaria, um decreto, enfim, uma fonte administrativa. Não são negociáveis, é o que diz o 611B. Ainda, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. Isso aqui é até curioso. Vejam como aquela lógica que eu mencionei é importante. Hoje nós não temos ainda o adicional de penosidade disciplinado por lei de uma maneira geral e abstrata. Nós temos algumas modalidades que, para mim, conceitualmente, são adicional de penosidade. Como são, na minha visão, o pessoal aqui que já frequentou lá a minha disciplina na Universidade de São Paulo sabe disso. Na minha visão, estas últimas hipóteses criadas pelo legislador de adicional de periculosidade, ainda no governo passado, na verdade são hipóteses de adicional de penosidade. Tanto aquela dos que trabalham com motocicleta, né, mototaxistas, e mototransportadores, como também aquela relacionada à vigilância. Há razões para isso, não é o caso, mas enfim, o fato é que não existe uma lei geral prevendo as hipóteses de penosidade. E mesmo essas aí foram definidas, a meu ver, de modo atécnico, como periculosidade. Mas muitas categorias, inclusive aqui no Pará havia um caso, se não me engano, para engenheiros, se eu não estou enganado, de previsão em convenção coletiva, em acordo coletivo de trabalho, aliás, mas pode ser em convenção também, de adicional de penosidade.
Então, muitas vezes, as categorias, em negociando coletivamente, estabelecem este direito que está previsto na Constituição, mas até hoje não saiu do papel. Aliás, para este país protecionista, paternalista, que tanto impede a produtividade da empresa, é estranho examinar as hipóteses constitucionais que ainda padecem de regulamentação em termos de direitos do cidadão. O que padece de regulamentação ainda? Proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, adicional de penosidade, proteção do trabalhador contra a automação, cogestão de empresa, até há pouco tempo, aviso prévio proporcional, aí como ia sair via Supremo, o legislador regulamentou. Greve no serviço público. Esses são os direitos que até hoje o parlamento não regulamentou, que estão dormitando na Constituição há mais de 25 anos. E a legislação é paternalista. Precisamos ter pontos de referência, né, antes de afirmarmos as coisas. Os outros direitos todos estão regulamentados, especialmente os individuais. Bom, sigo aqui. Então, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Ok, mas vejam, a penosidade não está disposta em lei. Eu devo extrair deste inciso que não é mais possível às categorias negociarem coletivamente adicional de penosidade? Porque será objeto ilícito? Eu digo aos senhores, haverá quem queira interpretar assim. E quem pretenda anular cláusulas de convenções e acordos coletivos porque dizem respeito à criação para aquela categoria de um adicional de penosidade. Então dirão, não, mas esse objeto é ilícito. Aqui faltará, obviamente, a interpretação sistemática. É evidente que eu poderei ter negociação coletiva que crie o adicional de penosidade, porque eu estarei indo na direção do vetor, melhoria das condições sociais. É um direito que não existe para aquela categoria e passará a existir a partir da negociação coletiva. Vale a mesma coisa para as categorias que queiram manter a homologação de rescisão em sindicato por norma coletiva. Valerá a mesma coisa para as categorias que queiram manter a ultratividade das cláusulas normativas por meio de negociação coletiva. Valerá a mesma coisa para as categorias que queiram negociar e manter a proteção contra a dispensa coletiva nos termos da atual jurisprudência por meio de negociação. É evidente. Estaríamos colocando o direito do trabalho de ponta cabeça se disséssemos que, justamente no momento em que vem uma lei dizer o negociado deve prevalecer sobre o legislado, interpretássemos no sentido de que o negociado, quando melhorar, não pode. Então é claro que eu poderei ter, na minha intelecção, acordos e convenções coletivas de trabalho que prevejam o adicional de penosidade. O que não poderá haver é, se algum dia isto for legislado, uma negociação coletiva que piore a condição de percepção deste adicional. Ainda, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, é evidente que isso não pode ser objeto de negociação. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14, e por aí vai. E aí, meus caros, a grande sacada, me permitam utilizar essa expressão, da reforma. Este parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos, intervalos são uma modalidade de repouso, não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto nesse artigo. Para mim, meus caros, este preceito, esta parte final, este parágrafo único, é inconstitucional. Assim se entendeu também na recente segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, que envolveu juízes do trabalho, procuradores do trabalho, advogados trabalhistas, professores, estava lá o professor Homero Batista, estava lá o professor Jair Pereira, da USP de Ribeirão Preto,
e inclusive a assessoria das confederações patronais foi chamada. As assessorias das confederações patronais foram chamadas. Poderiam perfeitamente comparecer e apresentar teses. Se não foram, é porque não quiseram. Vejam, poderia o Código Brasileiro do Ar, em um artigo, dizer o seguinte: está revogada a lei da gravidade? Até poderia, mas nem por isso nós começaríamos a flutuar, não é isso? A minha visão com relação a isto aqui é mais ou menos esta. Porque isto violenta a própria origem do direito do trabalho, e mais do que isto, para fugir da própria historicidade do direito, isto violenta a ciência natural, ou as ciências naturais. Eu vou voltar a isso lá adiante, mas eu já antecipo aqui, olha, esta referência aqui me dá o dado da historicidade. Quando nós aprendemos direito do trabalho, né, naquela parte histórica, geralmente a primeira parte que o estudante aprende, ou com a qual ele tem contato, temos lá aquela discussão sobre a origem do direito do trabalho, exatamente na viragem do século XVIII para o século XIX, né, consolidando-se a partir do século XIX, no Brasil já no século XX, enfim. Mas os senhores vão se lembrar que a primeira referência didática de uma lei trabalhista é sempre esta aqui. O famoso Peel's Act, a lei de Peel, considerada a primeira lei trabalhista neste sentido contemporâneo. Mas veja, Peel's Act não era realmente o nome desta lei. Peel's Act é algo como dizer Lei Pelé, mas a Lei Pelé tem um número. O Peel's Act também recebeu este nome porque era primeiro-ministro à altura, Lord Peel. Mas o nome, e lá as leis geralmente não têm números, elas têm nome. O nome desta lei está ali, olha. Health and Morals of Apprentice Act, de 1802. Como é que surgiu esta lei? Nós tínhamos um problema de saúde pública na Inglaterra, especialmente nas grandes capitais, Londres, Manchester. Tínhamos um quadro endêmico de adoecimento do sistema respiratório, envolvendo especialmente jovens, crianças e adolescentes. Por quê? Porque estes, sobretudo, eram utilizados na indústria têxtil nascente, em condições absolutamente abjetas. Eram geralmente porões, né, onde eram colocados os teares, sem ventilação alguma, sem equipamento de proteção, não havia limite de idade, era o liberalismo original. O Estado não se metia. Então não tinha limite de idade, bastava ter lá a autorização do responsável e não tinha limite de jornada. Então havia lá relatos de crianças de 10, 12 anos trabalhando 10, 12 horas em um local frio, em um local úmido, com um ambiente externo frio, mas internamente muito calor, e com partículas de algodão o tempo todo ocupando aquela atmosfera restrita, sendo aspiradas. Esta é a origem de uma doença profissional muito conhecida, a bicinose, o pulmão marrom, que é incurável. Diz-se, né, que um bicinótico é incapaz de uma respiração profunda. O bicinótico tem no seu quadro clínico uma característica que é chamada doença, aliás, febre da segunda-feira, porque o pulmão dele funciona como aquela máquina de algodão doce, que os senhores já viram aí nos parquinhos da vida, né? Tem lá aquelas partículas dispersas naquela cúpula de acrílico e tem aquela vareta. A hora que a vareta começa a girar, aquelas partículas se agregam e vira aquele tufo cor-de-rosa. Acontece mais ou menos a mesma coisa no pulmão de um bicinótico. As partículas de algodão estão ali, quando ele está em repouso, aquilo está, por assim dizer, dissolvido. Quando ele começa a agitação, por conta do trabalho, aquilo se agrega. E aí o organismo percebe um corpo estranho no pulmão. E aí ele tem febre. Então essa piada
que a gente geralmente faz, né? Tal, não venho na quarta. Por quê? Porque eu vou ficar doente. Para um bissinótico é verdade. Toda segunda-feira ele tem febre. É uma doença incurável. Hoje é muito rara, porque evoluímos nas questões de proteção, de saúde e segurança do trabalhador. Mas a altura não. E aí se tornou um problema de saúde pública. E aí o que fez, então, Lord Peel, né, com o apoio do parlamento? Uma lei que, primeiro, estabelecia idade mínima para o trabalho. Segundo, estabelecia limite de jornada. Se não me engano, 10 horas. 10 horas. Ué, não tinha limite nenhum? Foi um avanço. Terceiro, determinou a abertura de janelas para circulação. Uma lei foi necessária para que abrissem janelas nestes porões. Portanto, vejam, a primeira lei trabalhista limitou jornada, e o nome dela era Health and Morals of Apprentice Act. Saúde. O direito do trabalho relaciona saúde e jornada, saúde e repouso, saúde e intervalo, desde a origem. 200 anos depois, vem o legislador brasileiro e diz, não tem nada a ver. Isto é algo que há na reforma, discutia-se à época, o retrocesso da reforma é de 10 anos, é de 20 anos, é de 25 anos antes da Constituição de 88, é de 75 anos antes da CLT. Nesse particular, era de 200 anos. Isto é inaceitável. Na minha modesta visão, isto é inaceitável. Eu vou voltar a isto. Mesmo do ponto de vista da coerência interna, e aí, meus caros, haveria outros aspectos, mas eu vou me limitar a estes, porque, no final das contas, foi-se já o meu tempo. Senhores, mesmo do ponto de vista da coerência interna, os senhores percebem como esta lei foi, no particular, infeliz. Então, lá ela dizia, questões de saúde e segurança de trabalho não se sujeitam à negociação coletiva. Um artigo antes ela diz, intervalo intrajornada pode ser negociado, respeitando-se lá o mínimo de 30 minutos. Contrariando o entendimento do TST, na súmula 437, item 2º, que relacionava exatamente as questões de intervalo com questões de saúde e, portanto, estabelecia que aquele limite mínimo legal dizia respeito à saúde e não podia ser negociado. Com todo o respeito ao legislador, razão tinha o TST. É a razão histórica, né? Ronald Dworkin, é do nosso romance. O direito do trabalho nasce atando jornada e saúde. E, de repente, nós temos um capítulo desse romance destoando completamente da historicidade. Mas, vejam, enquadramento de grau de insalubridade. O indivíduo trabalha em um hospital, está exposto a material infecto-contagioso. Insalubridade, se eu não estou enganado, neste caso é em grau máximo. Aí, aquele hospital celebrará um acordo coletivo de trabalho com o sindicato da categoria na base territorial e esta insalubridade passa a ser mínima ou, de repente, não existe mais. Isto que é matéria técnica da NR 15, relativa à saúde e segurança do trabalho, a lei é incoerente nos seus próprios termos. Se saúde e segurança do trabalho, nos termos da lei e das normas administrativas, não poderia ser objeto de negociação coletiva, isso não poderia estar aqui. E está. Mesma coisa, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, contrariando a atual regra do artigo 60, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Matéria técnica, em que será o médico, o engenheiro a examinar, olha, esta exposição em tempo extraordinário pode ser controlada quanto aos riscos com estes cuidados, ou não pode ser controlada, os riscos não podem ser controlados, portanto não é possível fazer. Não, retira-se esta apreciação técnica do agente técnico, concedendo à autonomia privada coletiva uma soberania que ela absolutamente não tem, sobre matéria a respeito da qual as categorias, as mais das vezes, não saberão dizer, porque é matéria técnica. Portanto, a meu ver, inconstitucionais.
ferindo a previsão constitucional que diz que é direito de todo trabalhador urbano e rural a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Essas previsões permitem que, por negociação coletiva, se aumente o risco. E ainda, para dar uma última referência, remuneração por produtividade, está previsto lá. Ok, remuneração por produtividade é um mundo de coisa, mas aqui terá de haver ao menos interpretação conforme. Dou um exemplo. Na minha região, TRT 15, processo 1117 de 2011, o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública contra a usina de Santa Fé. Por quê? Porque os trabalhadores no corte de cana eram remunerados exclusivamente à base de produção. E nós tínhamos uma evolução ali em 10 anos de um corte per capita, corte por cabeça, por dia, de 8 toneladas para 12 toneladas. Os senhores conseguem imaginar o que é cortar 12 toneladas de alguma coisa em um dia? Com movimentos repetitivos, sob sol a pino. E esses trabalhadores, eles se vestem dos pés à cabeça, seja por conta dos animais peçonhentos, seja por conta dos insetos. Então eles usam luvas, camisa de manga longa, bota, chapéu, véu, num calor insuportável do interior de São Paulo. Trabalho penoso. E aí o sujeito recebe por produção. Ou seja, no momento em que ele está mais exaurido, quando ele está indo no limite das suas forças, para além das 8 horas, porque ele quer ganhar mais, é quando ele ganha menos. Porque ele produz menos, está cansado, exaurido. Eu tenho um estudo que eu sempre cito lá na pós, que mostra que esses trabalhadores diariamente iam a um posto de saúde tomar soro fisiológico, se reidratar. Isso que nós fazemos quando temos uma doença, eles faziam diariamente. Ora, é claro que isso tinha de ser limitado. Agora eu pergunto, como foi limitado pelo juiz da 2ª Vara de São Carlos e depois mantido pelo desembargador Hélio Gracelli, meu colega do TRT 15? Agora eu pergunto, a partir de 11 de novembro, será possível, em um acordo ou em uma convenção coletiva de trabalho, restabelecer isto? Não, então agora aqui, corte de cana, apenas remuneração por produtividade. Me parece evidente que não. Me parece evidente que não. E aí, para encerrar, afora estas questões, vejam, outras questões que foram modificadas em temas de saúde e segurança do trabalhador e mal modificadas. Primeiro, esta que os senhores conhecem bem, questão das gestantes e lactantes, 394A. Né? As atividades consideradas insalubres em grau máximo, essas sim não poderão ser realizadas por gestantes. Mas em grau médio ou mínimo, se houver um atestado de saúde que autorize, poderá ser feito. Ou, a contrário senso, que é o que diz, a mulher terá de apresentar um atestado de saúde emitido por médico de confiança que lhe dê esse afastamento. Então, o ônus é dela. E para a lactante, em tudo, inclusive na insalubridade máxima. Ela terá de ter um atestado para, assim, conseguir afastar-se durante a lactação. Isto fere não apenas as questões ligadas à saúde e segurança do trabalho, como, a meu ver, a própria proteção à maternidade, que está no 201.2, e também a própria ideia de proteção integral e de absoluta prioridade da criança, o que, a meu ver, se estende, inclusive, à criança em formação. E no campo da jornada, o que eu dizia, agora 12 por 36 não precisará sequer de negociação coletiva. Basta o acordo individual. Banco de horas até 6 meses, mesma coisa. O TST já admitia, vejam, em caráter de exceção, porque a CLT diz que o limite máximo de prorrogação é de 2 horas. 8 mais 2, 10 horas. Mas o TST, na súmula 444, vinha admitindo a jornada 12 por 36, em caráter excepcional, expressão do TST, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vem a lei e diz, não, acordo individual para qualquer caso. Porque jornada não diz respeito à saúde. Né? E aí vejam os dados aqui. Estudos dos Estados Unidos e na União Europeia revelam o aumento do número de acidentes com a elevação do número de horas em relação à 8ª. Geralmente, o pico, no caso de hora extra, o pico de acidentes chega
a se dar por volta das 11 horas e cai por volta do meio-dia. Por quê? Intervalo, que agora pode ser suprimido. Inclusive na jornada 12/36, por acordo individual, basta indenizar. E depois volta à tarde. Então o dado é claro. Vejam, há um estudo que mostra, em uma determinada empresa, que o número de acidentes se reduziu em 60%, porque a jornada foi reduzida de 12 para 10 horas. E nós estamos permitindo 12/36, mediante acordo escrito, e dizendo que isso não tem nada a ver com saúde e segurança do trabalho. Esses dados eu retirei do professor José Augusto Coleta. Mas, se quiserem, está prestes a ser defendida perante a Universidade de São Paulo uma tese de doutorado do doutor Alexandre Aliprandino, orientado pelo professor Homero Batista, que se chama A Hora do Acidente. Ele fez a análise das comunicações de acidente de trabalho dos últimos 5 anos no estado de São Paulo e identificou exatamente que os acidentes estatisticamente acontecem, especialmente quando há supressão de intervalo ou quando se está além da 8ª hora. Acabou. Tinha mais um monte de coisa para falar, reflexos da terceirização em atividade principal da empresa na saúde, né? Só para dizer que não falei de flores, olha aqui. Dados do DIEESE de 2005. De cada 10 acidentes de trabalho, 8 referem-se a empresas terceirizadas. Sendo que nos casos de morte decorrente do trabalho, 4 das 5 ocorrências foram registradas em empresas terceirizadas. 80% dos acidentes de trabalho estão ligados à prestação de trabalho terceirizado. E aí nós passamos a ter os artigos 4º-A, 5º-D da Lei 6.019, autorizando terceirização em atividade principal